Todos nós sabemos a relevância ética, cultural, social e política da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos sabemos que o caráter dinâmico dos direitos humanos, mesmo neste aspecto, não estamos no fim da história. Os direitos civis, sociais e políticos, sociais, económicos e culturais, a terceira geração, a quarta geração virá, e relativamente à criança, o facto de ou agirmos com a criança, o fazermos de acordo, procurando o seu superior interesse, vai naturalmente levar à descoberta de novos direitos. Depois há um aspecto importante da nossa época, que é o reconhecimento destes direitos já ao nível do direito. Os pactos civis e políticos, sobre os direitos económicos, sociais e culturais, o Pacto dos Direitos Civis e Culturais, as várias convenções. Por exemplo, neste século já temos uma convenção, como sabem, universal, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e, portanto, haverá outras, provavelmente. Isto é muito importante para os direitos das crianças. Todos conhecem a Declaração dos Direitos da Criança, de 1924, a Convenção de 1950, a Declaração de 1959, mas em 89 houve uma alteração significativa, que é o de reconhecimento ao nível internacional e nacional da criança como sujeito de direito. Não já como objeto de proteção, embora amado, mas como sujeito de direitos, sujeito autónomo de direitos humanos, tal como os adultos, com direitos suplementares, ou tanto aqueles que derivam das necessidades e características específicas do seu desenvolvimento. E isso tem um valor extraordinário. Porque o direito numa sociedade democrática, verdadeiramente democrática, procura repercutir os valores que a sociedade escolhe, os valores essenciais para uma vida justa, progressiva e feliz. Portanto, além do aspecto coercivo do direito, há este aspecto simbólico que é muito importante. A ciência e a experiência têm demonstrado, e cada vez mais, de que a personalidade humana se funda essencialmente nos primeiros tempos de vida. Isto é, que é essencial a qualidade da infância. Tudo o que diz respeito à criança é do interesse público dominante. Já não se fala no menor, que tinha um significado, não é pejorativo, mas diminuidor. Isto também tem implicações éticas, penso eu. Porque se funda na dignidade, e como ninguém discute a dignidade humana, neste caso a dignidade hoje já reconhecida à criança também, a verdade é que isto talvez implique uma ética mínima comum. Implique, reúna crentes e não crentes, e todos aqueles que se reclamam do humanismo e da democracia. E leva, porventura, também à interiorização de outras éticas importantes, algumas daqui, na excelente parte que eu ouvi da manhã, estavam presentes, a ética da discussão. Depois uma ética da responsabilidade moderna, que tem como modelo, como sabem, o político, hoje um pouco em crise, mas idealmente, mas do pai para com os filhos. Depois uma ética de serviço, que contraria a lógica do poder ou do poderzinho, não é? Interiorizando, como vós fazeis no vosso ensinamento, que o poder só é legítimo quando é serviço. Depois uma outra ética, se pode dizer assim também, que vós cultivais, que é a ética da transdisciplinaridade, isto é, do recurso, fonte de humildade aos vários saberes e também às bordas das ignorâncias que ainda temos, para que em solidariedade compreendamos melhor e possamos decidir mais justamente, como sabem, os juízes sabem isso muito bem. Sem compreender não se julga bem, não se decide bem. E depois uma ética de interdisciplinaridade ou de parceria, inteligente, solidária e generosa. E depois também uma ética do cuidado não no sentido assistencialista, mas no sentido do respeito pelo direito do mais frágil, seja ele a criança ou outro. Tudo isto determinou em Portugal, como noutros países, mudança no sistema jurídico-social relativamente à criança. Na minha perspectiva, o que é que isto significa? É um amplo sistema, que não corresponde nem legislação, nem estruturas autónomas, nem procedimentos próprios, mas que incorpora a filosofia, os valores e a cultura inerentes à promoção e defesa dos direitos da criança e que é integrado por vários sistemas, subsistemas. Esses são sistemas, mas eu estou a revelar como subsistemas concretos, para a resposta a diferentes problemáticas. Isso foi um avanço. E então o que é que acontece? É que em todo este amplo sistema
e nos subsistemas, há uma tal de mestra e uma boa consciência de tudo isto. São os direitos humanos. Quando eu era jovem, já foi há um tempo, ouvia dizer, quando um jovem queria dar uma opinião, dizia muitas vezes, cresce e aparece. Agora a mensagem é diferente. Diz, aparece e cresce para nós crescermos contigo. Isto muda muito. É a participação como sujeito autónomo, como sujeito naturalmente em desenvolvimento, o direito que é muito importante na educação, que vós sabeis fazer muito bem, é o direito à interiorização dos valores. Dos valores, numa perspectiva dialógica, não impositiva, dinâmica, de que fala Torga há 40 e tal anos. Portanto, dos valores, do sentido do outro, da tolerância, da procura da paz, está na Constituição, está na Convenção, vale a pena lê-la. Mas são direitos deles, não são nossos. Nós temos o dever de, com eles, encontrarmos métodos pedagógicos, afetivos, respeitadores, para que eles interiorizem esses mesmos valores. E a educação é fundamental para isso, e vós sabeis fazê-lo. Depois tem, naturalmente, princípios. São vários, o interesse superior da criança, mas é importante esse princípio. E um outro princípio que é o da subsidiariedade. E depois o que é que pretende? É prevenir, a prevenção universal dirigida a todos, para que a mensagem dos direitos da criança passe da lei para a nossa afetividade, para a nossa consciência, para a nossa ação. E depois a reparação, naturalmente, quando eles são violados. Mas estabelece naturalmente os responsáveis, o Estado, naturalmente, a sociedade civil, mas dois novos responsáveis, ou pelo menos com caminhos diferentes. Uma delas, eu já falei, é a criança, além da família, naturalmente, a criança e o jovem. Outro é a comunidade. Mas a comunidade com um sentido diferente do tradicional. Comunidade local, nomeadamente para a inovadora criação das comissões de proteção de crianças e jovens. Entre nós, é naturalmente que é o município, é a nossa tradição, que tem um representante, hoje democrático, mas que o sistema pretendeu não, para a criança é indispensável uma outra representação, porque a criança tem o direito à comunidade. E então, em cooperação com o município, em cooperação com todas as forças comunitárias, tem de haver uma comissão que preserve os direitos da criança, que os difunde, que luta por esta ideia. Mesmo em colaboração com a rede social, que é fantástica, mas tem de ter uma visão macro, não, é necessário uma visão específica. Por isso é uma honra pertencer a uma comissão. É uma cultura nova, não é fácil, mas é também uma enorme responsabilidade. O princípio da subsidiariedade é um princípio não só jurídico, mas ético, social, e é justo. Porque enquanto há prevenção, ainda não há perigo, nem dano. Logo, as crianças estão mais protegidas, os seus direitos, e não interferimos na liberdade de decisão delas e das famílias. Naturalmente que isto implica aquilo que vós defendeis, e que são três paradigmas essenciais. Um é o paradigma dos direitos humanos, outro é o paradigma do conhecimento e do entrecruzado conhecimento a favor das pessoas, e outro é o paradigma da cooperação, que suplante o da competição. Entre os aspectos fundamentais desta questão, da perfeitamente comunicabilidade entre o saber, as políticas, as leis, entre os sistemas de intervenção e a intervenção concreta, deve incluir-se necessariamente uma, que presente e que futuro dos contributos da ciência, da investigação e da conexa docência e divulgação e defesa dos direitos da criança. Afiguram-se-me essenciais esses contributos, numa perspectiva transdisciplinar abrangente, de que há já bons exemplos, mas que julgo necessário implementar de forma intensiva, sistémica e planeada, associando de forma tanto quanto possível articulada e integrada os diversificados saberes, éticas, culturas e técnicas convocados aos vários níveis individuais, profissionais e institucionais, para aprofundar o conhecimento da criança. Não sabemos ainda o suficiente, embora o vosso Instituto tenha contribuído para sabermos bastante mais. Termino com esta certeza. O vosso espírito, perante estes desafios, não se radicará face ao desafio o sentimento do impossível. Salvo porventura, e aqui vai em homenagem, no sentido poético que lhe deu Virgílio Ferreira. O impossível é o destino do homem e a sua vocação.
Muito obrigado.